Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Peço ao senhor secretário a leitura das matérias inclusas na pauta. Aqui. PL número 28/2025 garante direitos à criança com TEA, com altas habilidades, superlotação, com TDAH ou com outras atipicidades, com substitutivo global. Autores Luiz Carlos Custódio Fontana, relator Juarez de Jesus. Ouvir o parecer do relator. Presidente, o meu relatório seria pela aprovação. Coloco em discussão. Se ninguém queira discutir, vou botar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PE 30 autoriza o parcelamento e concede redução dos valores de juros e multa de mora incidentes sobre o débito tributário e não tributários para com a Fazenda Pública Municipal, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, notificados de ofício, bem como sobre aqueles cuja regularização tenha sido promovida espontaneamente pelo sujeito passivo no âmbito de ações auxiliares de monitoramento ou acompanhamento fiscal e das outras providências. Autoria, Prefeito Municipal, Wagner Espíndola. Designa o vereador Aldinei Potelec, relator. Presidente, colegas vereadores, muito boa tarde. Esse projeto, então, ele trata do refis municipal. Eu estava dando uma olhada aqui no projeto, senhores vereadores, inclusive ele traz aqui tanto um parecer da Controladoria Geral do município, bem como também o impacto orçamentário e financeiro, né, desse projeto no que tange as estimativas totais consolidadas das dívidas dos munícipes com relação a esse projeto. E diante disso, eu dou pela aprovação do PE 30 de 2025. Coloco em discussão. Se ninguém queira discutir, vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora eu vou ler os projetos que vão ficar para a semana que vem, tá? Já vou ler com o número do projeto e o relator. Projeto PE número 26/2025, vereador Marcos Machado, relator do projeto. Projeto PE número 27/2025, relator vereador Aldinei Potelec. Projeto PE 28/2025, vereador Daniel Cipriano. Projeto PL 26/2025, relator vereador Marcos Machado. Projeto PL 35/2025, vereador Juarez de Jesus. Projeto PL número 41/2025, vereador Nicola Martins. Projeto PR número 2/2025, vereadora Gorete Boaroli. Projeto pelo leg número 1/2025, vereador Nicola Martins. Presidente, foi designado a mim o 28/25, é isso? Isso. Esse é o PE. O 28 é o PL. Beleza? Isso. Receberemos agora o senhor David Freitas Floriano, secretário de Saúde, que comparece para esclarecimento sobre... Não está aqui o assunto. O assunto sobre o transporte de carros do município na área da saúde. Tá, eu acho que fica... São 3? Tá. Certo. Juliane Morgana
Então, primeiramente, declarar boa tarde, né, ao secretário David, a Juliana e a Morgana. Agora nós vamos comentar, discutir sobre o transporte de carros do município, né, que foi feito o requerimento semana passada e tivemos algumas discussões. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los a presença, né? Obrigado. E, inicialmente... Não, estava vendo o Juarez... tá. Não, o Juarez saiu da mesa, né? Ficou só nós. Tá, é isso aí. Então, boa tarde, David, secretário David. Gostaríamos de que você pudesse... o Juarez está ali, ó. Não tinha visto. Boa tarde, David, secretário David. Gostaríamos que você pudesse dar as suas explanações. Boa tarde a todos, boa tarde aos novos vereadores. Sempre um prazer estar nessa casa para que a gente possa discutir, dialogar a respeito aí dos temas da saúde, né? Então, hoje fui convidado, né, aí pela Comissão de Saúde, que não precisa do presidente, vereador Fontana também, e todos os outros vereadores, para falar um pouquinho sobre a questão do transporte sanitário da Secretaria de Saúde, né? Primeiro, dizer que quem me acompanha aqui é a enfermeira Juliane, que é a nossa diretora da parte assistencial, e também a Morgana, que é a coordenadora da parte central de transporte, que faz a gestão no dia a dia aí dos serviços relacionados ao transporte sanitário da Secretaria de Saúde. Acho que primeiro vale ressaltar, vereadores, que o transporte sanitário no sistema de saúde, no SUS, aqui de Criciúma, bem como também de todo o território nacional, né? Ele é organizado através das portarias do Ministério da Saúde, que define toda essa organização e fluxo, né? Vale lembrar que todo esse setor de transporte, ele tem dois viés, né? Dois braços, podemos dizer assim. Um braço focado no setor de TFD, ou seja, o tratamento fora do domicílio, que a gente fala, que todo e qualquer paciente, em qualquer situação de saúde, seja para exame, procedimento, consulta, enfim, qualquer situação de saúde, que o paciente vai ter fora do município, e de acordo com a portaria ministerial, acima de 50 km da sua residência, esse paciente ele tem direito a esse transporte. Então, todo paciente que vai fazer, por exemplo, uma consulta em Araranguá, Sombrio, Nova Veneza, Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau, enfim, esse paciente tem esse setor à disposição, do qual tem um protocolo específico para ser acessado a este tipo de serviço, onde o paciente ele deve entrar em contato via WhatsApp com o setor de transporte 2 dias antes do seu agendamento. Então, 2 dias antes do seu agendamento, todos os pacientes têm essa informação na própria unidade de saúde, ele vai pegar a agenda que ele já tem, né, essa consulta lá em Florianópolis, por exemplo, encaminhar uma foto ali para esse WhatsApp e ali o setor de transporte vai organizar o transporte desse paciente, vinculado a esse setor que a gente chama de TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Então, todo e qualquer paciente que tiver qualquer tipo de tratamento na saúde, qualquer procedimento, exame, consulta, cirurgias, ele tem esse acesso a partir de 50 km da sua casa, onde for aí localizado o seu tratamento. Isso seria um braço do setor de transporte sanitário. O outro braço do setor de transporte sanitário que envolve todo o tratamento dentro do município, ou seja, aquilo que é menor de 50 km da sua residência. Para isso, nós temos um protocolo muito estabelecido e definido pela equipe técnica da Secretaria de Saúde desde 2021, que foi quando foi instituído aí o modelo por aplicativo de transporte, né, da Secretaria de Saúde. Então, nós temos um protocolo do qual define qual o paciente que a gente vai fazer esse transporte, tendo em vista que esse transporte ele é focado na questão da necessidade de saúde do paciente. Né? Então, por exemplo, todo paciente que a gente diz, né, que está no protocolo, inclusive, que tem mobilidade nula ou reduzida, ou seja, todo aquele paciente que possa ter uma situação provisória ou até mesmo permanente vinculado à saúde, ele vai ter esse direito ao transporte. Aqui alguns exemplos, né? Paciente que usa cadeira de roda, muleta, andador, de forma reduzida ou, de forma permanente ou provisória, ele tem acesso a esse serviço por aplicativo. Um paciente AVCzado, né, um AVC, um AVE, enfim, ele tem acesso a esse serviço, tendo em vista que a situação dele, motora, principalmente, fica prejudicada. Então, ele tem essa dificuldade de se deslocar até o local do tratamento, do exame, do procedimento, da consulta. Então, essas situações, todo aquele paciente que tenha dificuldade por questão de saúde, então, eu tive um AVC, fiquei comprometido na questão motora e não consigo me locomover. Então, ele tem direito a esse transporte.
Eu sou um paciente autista, tipo 2, tipo 3, tenho provavelmente alguma situação motora ou até física, ou até da questão de ser transportado de forma individualizada, ele tem esse transporte à disposição. O paciente deve procurar a unidade de saúde para ter acesso a esse serviço. A unidade de saúde vai fazer uma espécie de um relatório, de um encaminhamento, onde vai descrever as situações clínicas do paciente, e ali vai para uma central de regulação, que é regulada aquela situação e dado deferimento ou indeferimento. O que a gente vê, o que eu recebo muito na Secretaria de Saúde, por exemplo, fisioterapia. Eu sou um paciente que estou fazendo fisioterapia de pós-cirúrgico de túnel do carpo, né? Então, uma cirurgia de punho. Esse paciente não tem acesso a esse serviço, porque ele não tem uma mobilidade reduzida, seja de forma permanente ou de forma provisória. Agora, se eu sou um paciente pós-operatório que eu fiz uma cirurgia de quadril, obviamente eu tenho aí uma situação provisória no decorrer do pós-operatório da fisioterapia, então eu vou ter acesso a esse serviço. Isso está muito definido no protocolo, reforço, desde 2021. Esse protocolo de 2021, ano passado, em 24, ele foi atualizado. Algumas situações, principalmente a questão da informatização, né, do protocolo em si, ou seja, do sistema, que até antes a gente não tinha, então, no ano passado foi implementado isso, e também incluído no protocolo em si a questão do transporte por ambulância, principalmente a questão de transferência porta a porta de hospital. O paciente está na UPA, vai para um hospital, ou está no hospital, vai para outro hospital. Então, em 2024, teve uma atualização desse protocolo que incluiu aí essas situações. Resumindo, assim, a questão do protocolo seria mais ou menos isso. Agora, pontuado aí a questão da última sessão, que teve essa polêmica, né, de um documento que acabou sendo disparado para as unidades de saúde, o que aconteceu ali, né? A Morgana, que é a coordenadora do local, da central de transporte, ela estava de férias, pegou férias por 10 dias, e essa servidora, que acabou disparando aí esse comunicado, né, acabou comunicando aí toda a rede de saúde, sem conhecimento da secretaria, ou do próprio secretário, ou da própria gestão, tendo em vista que ela recebeu uma alta demanda de fisioterapia, de solicitações de fisioterapia. Que toda a fisioterapia, para os vereadores entender, é uma coisa que roda muito, né? Então, essa semana eu posso ter 200 pedidos, na próxima semana eu posso ter 100, na próxima eu posso ter 400. Porque o paciente ele entra e sai, volta, entra e sai, volta, enfim, isso é muito comum. Então, tem alguns momentos que o setor ele acaba tendo toda a sua demanda ocupada. E o que acontece naquela situação? As unidades são orientadas, então, a mesmo assim solicitar a situação, solicitar o pedido, e o setor vai entrar em contato com o paciente para a próxima semana. Isso é rotineiro. O que aconteceu é que essa funcionária acabou disparando um comunicado em virtude da alta demanda que estava recebendo. Como a coordenadora estava de férias, ela estava ali interinamente, entre aspas, respondendo pela situação, acabou encaminhando um comunicado de forma geral para todos, de forma equivocada, que não é a orientação da Secretaria de Saúde. Aí eu trouxe alguns números aqui só para falar para os vereadores, que depois o vereador Fontana vai receber também através do requerimento dele, os números, né, que foi solicitado no requerimento, o número e protocolo. Mas só para ter uma noção, em 2023, nesse mesmo período de janeiro a abril, a gente teve em torno de 12.340 solicitações de pedidos para essa situação por aplicativo. Em 2024 e 2025, basicamente o mesmo número também. 25 fechou com 12.483 solicitações. Falo isso para ver que, na verdade, não foi reduzido nada, né? Até porque bate os períodos e os anos anteriores. O que teve foi essa situação que acabou aí a servidora encaminhando um comunicado que não tinha anuência da secretaria, que era apenas uma situação para ser resolvida ali e para ser comunicado às unidades de saúde que esses pacientes eram para continuar solicitando e o próprio setor ia organizar a sua demanda. Reforçar de que todos os pacientes que têm aí o acesso a esse serviço, seja do serviço de TFD, seja do serviço do aplicativo, todo paciente a gente vem conseguindo atender a sua necessidade, de acordo, obviamente, com o protocolo. O que eu recebo muito sou paciente de fisioterapia, como eu falei, dei um exemplo de túnel do carpo, né, de mão, faço fisioterapia de mão, daí não teria o direito a esse transporte. Ou sou um paciente que sou de uma região vulnerável, às vezes não tenho muitas condições financeiras. Isso é uma questão de assistência social, que daí precisamos, talvez, discutir, inclusive, uma pauta a respeito disso. Mas todo paciente que dentro do protocolo, que no protocolo coloque ele como um paciente ativo no grupo, ativo naquele setor,
ele é atendido, seja pelo setor de transporte, seja do TFD ou seja do aplicativo. Importante ressaltar, nobres vereadores, que esse número por aplicativo, o transporte por aplicativo, a gente chega a fazer, juntando o setor de TFD com esse setor do aplicativo, com mais os transportes vinculados às equipes de saúde, ou seja, os profissionais de saúde, né? Em visita domiciliar das unidades, em visita à própria gestão, né? Ali dentro da Secretaria de Saúde, além também dos transportes vinculados à questão da distribuição dos insumos de materiais, como do almoxarifado, etc. A Secretaria de Saúde soma aí quase que 300 viagens dia, tudo isso somado, né? Então, a gente tem um número bem expressivo de questões aí de veículos, um número bem expressivo de solicitações via esse serviço por aplicativo, que é aí baseado no protocolo desde 2021 e que todos os pacientes têm acesso de acordo aí com o critério clínico do paciente. Não sei se... Isso aí. Não, obrigado, secretário. Agora vamos deixar abertas as perguntas, os vereadores que queiram fazer questionamento. Vereador Nicola. Boa tarde, presidente, secretário, convidados. Eu tenho duas situações que eu queria ver com o secretário. A primeira, então, o documento encaminhado na semana passada, ele é verídico. É porque a entrevista dada foi dito que não era verídico, e aqui foi dito que era verídico. Não, ele não é... A gente precisa entender uma situação. Verídico significa verdadeiro. Verdadeiro é uma coisa, com a anuência do secretário é outra. Eu acabei de explicar, vereador. Não. Só um minutinho, secretário. O senhor está dizendo que o documento não é verídico, ou seja, esse documento apresentado ele não é verdadeiro. Não foi enviado, no caso. Uma coisa é ele ser verídico, outra coisa é ele ter a anuência do secretário. Se o senhor me disser, não, esse documento ele realmente existiu, mas ele não tinha a minha anuência, ele não existiu. Ele não existiu. Esse e-mail não existiu. Esse e-mail não existiu. Esse e-mail não existiu e não tinha anuência do secretário. Não. Ele foi encaminhado pela servidora. A anuência, a partir de agora, pouco me interessa. O senhor está dizendo que ele não existiu. Ele foi encaminhado pela servidora de forma equivocada. Não, então ele existiu. Ele existiu, tanto é que então o senhor acabou de se contradizer. Não. Então ele é verídico. Ele não foi encaminhado, né, vereador? Ele não teve anuência. Ele não teve anuência do secretário, tampouco foi encaminhado. Mas ele é verídico. A questão de ordem, senhor presidente. Ele foi apenas encaminhado. O secretário está convidado. A gente só não pode confundir um convite com uma CPI. Todo mundo um pouquinho. Eu estou só questionando, quero saber se é verídico ou não. Não. Vamos se ater quem é da comissão. Daniel, primeiro espero, é a vez do vereador Nicola. Marcos, a mesma coisa, o Nicolas fez uma pergunta... Presidente, eu só gostaria que Vossa Excelência me tratasse a partir de hoje como vereador Marcos. Ok, vereador. Presidente, por gentileza, vamos respeitar o regimento interno da casa que delimita os nossos tratamentos aqui dentro. Ok, mas vamos respeitar a comissão e o vereador Nicolas está falando. Não interrompa, por favor. Vamos lá, vereador Nicolas. É verídico? Como eu falei, né, vereador, o documento ele foi encaminhado, sim, para a rede de saúde, tanto é que eu falei isso na minha entrevista, que foi encaminhado de forma equivocada por uma situação de uma servidora que encaminhou, sem anuência nenhuma da Secretaria do Incômodo do Governo. Ela teve uma situação que acabou encaminhando esse documento, ela queria dizer, na verdade, que esses pacientes era para continuar a solicitação, para a unidade fazer a solicitação, não cancelar como estava no documento, porque no dia seguinte eu chamei a servidora para conversar. Inclusive veio apavorada, até com receio, com medo, inclusive de ser exonerada, em virtude de toda a polêmica que se ocasionou em cima do documento, inclusive com o nome da servidora até exposto em redes sociais de vereadores e tudo mais, inclusive aqui na própria sessão. E a servidora, a Morgana, estava comigo, que é a coordenadora do setor, me relatou, secretário, de fato, eu encaminhei de forma equivocada, sem autorização nenhuma da secretaria, bem como da coordenadora, e apenas encaminhei pedindo que as unidades mandassem o paciente para a semana seguinte. Mas me equivoquei na fala, falei de forma errada, inclusive falei da forma do cancelamento, que não tinha cancelamento. Ela queria dizer apenas que a unidade continuasse solicitando que o próprio setor ia entrar em contato para redirecionar o paciente para a semana seguinte. Perfeito, é verídico, então. E a segunda situação é se o secretário ou a secretaria pode encaminhar depois para nós as cópias desses protocolos, esse de 2021. Vai ser encaminhado junto com o requerimento. Perfeito, obrigado, secretário. Do protocolo de 21 e atualização de 24 e os números. Certo. Era isso o questionamento. Vereador Juarez, fazer o questionamento. Tem microfone ali, ó. Boa tarde a todos. Eu acho que é importante destacar que houve toda uma polêmica porque
aconteceu algo que não deveria acontecer, fato. Isso aí não tem como a gente fugir. O secretário comentou que aqui na sessão foi citado o nome da servidora. Não falei que foi citado o nome, falei que apareceu o nome dela, né? Inclusive, coitada, me mandou até print, enfim. Sim, né? É um documento oficial, né? Por isso que apareceu. Foi isso que eu coloquei. Ah, sim, porque realmente eu não ouvi que alguém citou o nome. Que no documento, acho que aparece o nome dela no rodapé. Ah, não, mas aqui, o exposto aqui não aparecia o nome dela. Aqui não. O que eu coloquei na câmera, não. A gestão da secretaria considera que as UBSs estão bem informadas e integradas às decisões do setor central de saúde ou a necessidade de reforçar esse alinhamento? Olha, vereador, todos os fluxos e protocolos da Secretaria de Saúde, eles são capacitados todos os funcionários. Só que a gente lida aí com 1.500 funcionários, seres humanos, que por vezes a gente tem que, desculpe, perdão a palavra, às vezes abrir a cabeça para botar o protocolo dentro, né? Então isso acaba acontecendo de desencontro de informações, às vezes, que foi o que aconteceu na situação. Com relação à rede de saúde, todos estão capacitados, tanto é que o protocolo é de 2021, né? Então todas as unidades de saúde são orientadas a solicitar a solicitação do paciente. E o setor, a regulação do transporte, vai regular de acordo com o protocolo vigente. Então, quem vai dizer deferido ou não deferido não é a unidade, é o setor de regulação de transporte, que vai regular de acordo com o protocolo existente. Se o paciente tiver o direito daquele acesso daquele serviço através do protocolo, ele vai ser deferido e encaminhado o paciente naquela situação. Toda a rede é orientada e muito bem capacitada a respeito disso. Tanto é que todo mês a gente tem reunião de gerentes, coordenadores, superintendentes, para poder deixar isso muito claro. Claro que, contudo, às vezes acaba esses desencontros em virtude de algumas situações, que foi o que ocasionou a situação toda aqui. Mas toda a rede ela é bem capacitada e tem bem a ciência dessa questão. Perfeito. Isso é nítido, secretário. Inclusive, na minha fala, eu citei que, diante de tantos servidores, é impossível que o secretário, que o prefeito, vá ter controle de todas as ações. Pode acontecer falhas. E aí, infelizmente, tem vereadores que acabam achando que eles têm que fazer defesa de tudo em relação ao governo. Então, nesse aspecto, que acabou criando uma certa polêmica, uma certa discussão, mas a gente concorda e é lógico que há uma necessidade de alinhamento, de conserto, mas que essas situações fiquem bem esclarecidas. Vereador Juarez, vou fazer alguns questionamentos. Não teve diminuição nenhuma do número de transportes? Não foi solicitado, negado transportes nos últimos meses? De acordo com o protocolo, não foi negado, né? De acordo com o protocolo, reforçando. Não foi suspenso, desculpa, errei a palavra aqui. Não foi suspenso nenhum serviço, tanto é que os números, depois que vai chegar através do requerimento, para o vereador poder ver, ele aponta ali que 2023, 24 e 25, basicamente o número no mesmo período bate com o número de solicitação. Só uma noção. Ah, tá. Certo. Não, mas beleza. E esse documento enviado pela Morgana no dia 5 e 8 de maio. Informamos que, devido ao aumento significativo da demanda, o transporte para o atendimento de fisioterapia está suspenso por tempo indeterminado. Esse documento é oficial? Não, esse documento, como eu disse, todas as solicitações de acordo com o protocolo, elas são atendidas. O que a gente recebe muito de solicitação, que provável a Morgana orientou as unidades, são orientações, solicitações, além daquilo que está no protocolo. Daí é o que não é atendido. Né? Por exemplo, como eu citei aqui, dei um exemplo que todo santo dia aparece para mim, é a questão, estou fazendo fisioterapia de mão, só que eu não tenho uma situação que me reduz de me locomover até aquela clínica. Questão de saúde, né, vereador Fontana? Então, isso realmente não é atendido. Daí, essa demanda é uma demanda bem considerável, sim, que hoje a gente não atende em virtude que não está previsto no protocolo. O protocolo ele é bem claro, né, nesse sentido. Entendi, mas o meu questionamento é aqui, ó. A Morgana enviou no dia 5 e no dia 8... Informamos que o transporte para atendimento de fisioterapia não especifica se é grave ou não é grave, está suspenso por tempo indeterminado. Isso é real ou não é real? Foi suspenso ou não foi suspenso? Do meu lado, acredito que ela pode responder, mas acredito que é nesse sentido que eu coloco. Mas o que é sabia desse documento? O que é fora do protocolo, ninguém pode ser atendido. Não, mas as enfermeiras todas receberam.
No dia 8, vou ler agora o dia 8. Informamos que o aumento significativo da demanda do transporte para atendimentos de fisioterapia está suspenso por tempo indeterminado. Estamos enfrentando uma alta. Para garantir a qualidade, decidimos interromper temporariamente esse serviço. Interromper o serviço, para mim, é parar o serviço. Não especificou em nenhum momento aqui se é grave ou é leve. Confere que o serviço foi interrompido, ia ser interrompido. Eu tenho relatos, vários relatos de pessoas que disseram que interromperam o serviço. Temos aqui pessoas que estão aqui, ali na tribuna, por sinal, ali atrás. Eu recebi dos meus pacientes da reabilitação que o serviço tinha sido cancelado. Então, assim, vocês foram na rádio, eu te escutei na rádio várias vezes, e aqui tu falou que não mudou nada o transporte dos pacientes. Aqui, e os relatos que eu tenho de diversas pessoas e pacientes, diz que o serviço foi interrompido. Então, acho que foi interrompido ou não foi interrompido? O vereador poderia juntar esses relatos de pessoas, me dar nomes, para mim ver os prontuários e ver que solicitação foi solicitado, porque, como eu falei, nenhum fluxo foi alterado ou determinado pelo secretário. Não, mas eu estou te questionando esse Reforço, vereador, que toda alteração de fluxo de rompimento de serviço, ele deve ter assinatura do secretário, essa é a determinação, inclusive, que a Morgana tem, e se ela passou alguma orientação com relação a isso, acredito que é com relação a essa questão da fisioterapia. Então, peraí, então tu não tinha anuência... Não, peraí um pouquinho, tu não tinha... Uma questão de ordem, presidente. Anuência para a Morgana mandar esse documento, dizendo que foi suspenso todos. Aqui, secretário, eu lamento te informar, mas aqui não... Questão de ordem, presidente. Em nenhum momento eu autorizei redução ou paralisação de qualquer serviço relacionado a isso. Então a Morgana interrompeu. Segue o protocolo. Então a Morgana interrompeu por conta própria... Não, eu estou questionando primeiro. Então ela interrompeu por conta própria o serviço sem a tua A questão de ordem é eminente. Ela pode falar. A questão de ordem, o presidente tem que conceder. A questão de ordem é interrupção imediata, senhor presidente. Não vamos fazer balbúrdia aqui. Não vai ser feito balbúrdia de novo, Daniel. Questão de ordem, presidente. Não é momento de fala. Questão de ordem, presidente. Você não é dessa comissão, vereador. Presidente, questão de ordem. Ei, tu também não faz parte da comissão, calma. Questão de ordem, presidente. Não. Questão de ordem, eu presidente. estou comandando a comissão e eu estou fazendo as perguntas. Depois a vez do Aldinei Potelec. Depois a vez dele. Eu estou terminando. Não importa. Por favor, corta. Minha vez de falar aqui. Então, ele só não me respondeu e eu queria só a resposta dele. Então, esse documento é real ou não é real? Que foi cancelado ou não foi cancelado? Posso eu responder? Foi cancelado? Aqui de... por favor, vereador. Por favor, vereador. Não adianta fazer confusão aqui. Não faz parte da comissão de saúde. Quer que eu faça o quê? Ele está com o microfone na mão. Não estou sendo. Ele tem que responder primeiro a minha e depois eu passo para o Aldinei Potelec, o vereador Aldinei. Vereador, é só o meu questionamento. Foi cancelado ou não o serviço de fisioterapia? Acho que eu já respondi, né, vereador? Em nenhum momento eu autorizei nenhum cancelamento do serviço. Segue um protocolo que existe desde 2021 vigente no município. Ok, beleza. Então esse documento que a Morgana enviou não é real. Vereador Aldinei, você pode falar. Presidente. É uma vez por ordem, por favor. Agora é o vereador Aldinei. Não adianta vir aqui. Daniel, por favor, você está interrompendo. Vereador Marcos. Vereador Daniel. Regimento e tudo respeitar. É vereador Daniel. Quem não respeita o vereador Daniel, não respeita o vereador Marcos também. Ok, vereador Marcos. Agora a vez do Aldinei. Vereador Aldinei, por favor. Som. Presidente, obrigado. Quero cumprimentar aqui, que acompanha essa sessão, a Rindalta, que faz parte do Conselho de Saúde, o Vânio de Oliveira, que é presidente do Desafio Caleb, do Desafio Jovem Criciúma, e também o ex-vereador Paiol, que acompanha essa reunião ordinária. Nós já chegamos praticamente ao final da sessão. Eu só gostaria que os colegas vereadores, independente se são da base ou não são da base, essa aqui é uma reunião da comissão. Então, o vereador ele pode sim se inscrever para falar, mas com cautela, com serenidade, sem que a gente precise brigar e entrar em discussão e assim por diante. Eu iria solicitar ao secretário que reforçasse, secretário, para quem é o serviço de transporte, porque o Vossa Excelência falou da questão do protocolo, né? Então, esse serviço de transporte pelo aplicativo, pelo que eu entendi, não é para todos os pacientes, mas para aqueles que atendem o protocolo.
né, quem são esses pacientes, né, que podem e têm o direito de solicitar esse transporte. Se a excelência do secretário puder reforçar para quem são esses transportes. Todo paciente, de acordo com o protocolo, todo paciente que tem uma mobilidade nula ou reduzida, ele se enquadra na situação. O que seria essa mobilidade nula ou reduzida? Eu tenho alguma situação que me impossibilita, de forma permanente ou provisória, que é uma situação vinculada à saúde, e daí eu tenho acesso a esse serviço. Por exemplo, eu sou um paciente AVCzado, com AVC, então eu tenho uma mobilidade reduzida em virtude de questão motora, principalmente, muitas vezes física, então eu tenho direito a esse serviço. Eu sou um paciente autismo de nível 2 ou 3, eu tenho acesso a esse serviço porque me traz uma situação que envolve a questão de saúde que me impossibilita de fazer essa ida a esse local. Então, todos esses pacientes, além dos pacientes que têm aí a questão de ausência de mobilidade, seja de forma reduzida, de forma permanente ou provisória, me traz essa mesma situação no protocolo. Ou eu sou um paciente que faz uso de cadeira de roda, muleta, andador, me traz também o aceito da questão do protocolo. O que a gente reforça muito para os vereadores entender com as unidades de saúde, que todo paciente, o paciente foi solicitar, a unidade faça a solicitação, todo e qualquer paciente, faça a solicitação. Essa é a orientação da Secretaria de Saúde. Para que lá no setor de transporte, que tem um setor de regulação, que vai regular o paciente de acordo com o protocolo. O que seria o regular o paciente? Dar o deferimento ou não de acordo com a situação de saúde do paciente. Então, não é o caso daquele paciente em situação de vulnerabilidade, por exemplo, mora no local distante, tem uma situação de vulnerabilidade, sem condições de fazer lá 10 sessões de fisioterapia, porque tem que pegar ônibus, ida e volta, e aí ele vai lá no posto de saúde, solicita, se ele não se enquadra dentro desse protocolo, no sentido de mobilidade, uma situação dele seja muito mais uma situação de vulnerabilidade, ele não teria o direito desse serviço. O que é importante também deixar muito claro para os vereadores, enquanto saúde, né, as portarias ministeriais do Ministério da Saúde determina que a saúde ela deve fazer o transporte fora de domicílio, que seria o TFD, acima de 50 km da casa do paciente, e o transporte do paciente de rádio, quimio e hemodiálise. Esses pacientes têm o transporte garantido em qualquer situação. Isso acontece para todos aqui no município, em qualquer situação. Rádio, quimio e hemodiálise, através, inclusive, do próprio aplicativo aqui. Agora, o município de Criciúma fez um além disso, que muitos poucos municípios têm, inclusive, em território nacional. Um além disso. Então, aqueles pacientes que têm uma mobilidade reduzida ou permanente por alguma situação de saúde, nós também demos esse transporte. Ou seja, é uma situação que o município não necessariamente termina aí as portarias ministeriais de transporte sanitário, tá? Daí essa questão que o vereador coloca de questão financeira, de vulnerabilidade, é algo que envolve a questão de assistência social. Presidente, até sugiro a comissão, haja vista que a Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência, que a gente possa, de repente, estudar e propor, de repente, junto com a Secretaria de Assistência Social, não sei se é possível ou não também, tem que entender melhor essa questão de legislação, mas nesses casos onde o paciente está em situação de vulnerabilidade, que recebe Bolsa Família, que recebe aqueles auxílios, que ele também pudesse ter acesso a esse serviço e que o custo desse serviço fosse subsidiado pela assistência social, pelo Fundo de Assistência Social, né, para que daqui a pouco não tenha problema também com relação ao Fundo de Saúde, não sei, eventualmente, qual é a fonte de recurso que faz o pagamento desse serviço, mas para que, de repente, a gente pudesse pensar como comissão e sugerir ao Executivo que pudesse criar também aí um programa, dentro desse programa aí, para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, presidente. Não, excelente. Caso, né, como os outros vereadores talvez não saibam, que não fazem parte da comissão, a próxima comissão ela vai ser no plenarinho, por isso que aqui todos teriam o seu momento de falar. Então, por isso, quando eu estava terminando o meu questionamento, eu ia passar a palavra para o vereador Aldinei, para quem quisesse falar. Mas o pessoal que não faz parte da comissão acabou atrapalhando, mas tudo bem, faz parte do processo. Questão de ordem, presidente. E agora, não, por favor. Eu gostaria de falar de um paciente que a Morgana vai lembrar, e eu queria ir mais além.
A minha mãe ela foi cadeirante por 2 anos, nos anos de 99 a 2000. E eu lembro naquela época que o transporte, a minha mãe vinha fazer a fisioterapia de manhã e a minha mãe só ia embora tarde, porque era feito dessa forma o transporte. Por quê? Porque o carro da saúde levava todos para o hospital e só ia buscar à noite. Tem um senhor lá no meu bairro que ele fez hemodiálise por muito tempo, o senhor José da Rosa, e ele dizia para mim que ele nunca viu uma coisa como a cidade de Criciúma. Ele era morador de Porto Alegre. Eles marcavam o carro para 8 horas pegar ele, 5 para as 8 o carro estava na porta da casa dele. E ele falava dessa tal de Morgana, esse dia eu fui lá conhecer ela por causa disso. Quando ele terminava a hemodiálise, ele mandava um WhatsApp ou alguém junto com ele, o carro já estava na porta para pegar. Eu pergunto para vocês, onde é que existe isso, gente? Nós estamos muito bem servidos na questão do transporte. Outra coisa, aí esse dia também eu tive uma briga com uma pessoa. Pegou fisioterapia no braço, porque estava com um probleminha no braço. Ai, agora eu te liguei na unidade de saúde e não vão dar carro para me levar. Eu assim, vem cá, filho de Deus. Tu pode andar? Posso. Teus braços estão bom? Posso. Pega o ônibus e vai, deixa o carro para quem realmente precisa. O que está acontecendo? Me desculpa aqui, mas muitas pessoas acham... Se aproveitam. E se aproveitam do transporte. E eu vou dizer uma coisa para vocês, volto a dizer. Conheci o senhor José da Rosa, conheci outro paciente que fazia quimioterapia, que também já partiu, e sempre elogiaram o meio de transporte da saúde. Tá, gente? Certo. Sim, José da Rosa quem conhece, aí mesmo. Então, eu quero dizer assim, ó, quando foi falado aqui, eu subi lá para defender, volto a dizer, senhor presidente, a gente não defende aquilo que não conhece. Como eu já sabia desse serviço, como eu conhecia pessoas que utilizavam esse serviço, eu sei o que eu estou falando e eu provo do que eu digo. Tá Com certeza. Então, parabéns ao pessoal da Secretaria de Saúde, parabéns, Morgana, pelo teu trabalho, secretário David, a todo o pessoal da Secretaria, e continue com esse serviço de transporte, que tem ajudado muitas pessoas na cidade. Obrigado. Então, agora nós deixamos a palavra... quer, Daniel? Não, eu já estava inscrito até antes da Gorete. Por favor. Vereador. Boa tarde a todos. O secretário David esteve aqui conforme a gente solicitou, deu todas as respostas, tanto ele quanto a sua equipe, trouxe os números que, inclusive, serão distribuídos após, de acordo com o requerimento feito por Vossa Senhoria. E, pelo que eu vejo, depois de toda essa explicação, que esse inconveniente que aconteceu, ele foi única e exclusivamente de forma interna. Assim mesmo diz o documento, informativo interno. Cada empresa, cada setor, eu já administrei um setor e acredito que a maioria aqui já administrou um setor, cada um tem o seu formato de informação individual ou interna. A Secretaria de Saúde utiliza-se desses protocolos aqui explicados. Então, eu acho que a gente está debatendo e transformando numa novela aquilo que é única e exclusivamente interno da Secretaria de Saúde. Se há um culpado, se há alguém que mandou esse documento que não deveria, se foi a própria Morgana, ou se foi sabido do secretário ou não, eu acho que isso passa a ser um assunto interno da Secretaria e não mais da gente aqui que estamos debatendo as coisas que já foram respondidas aqui, e como o próprio documento foi enviado de Central de Monitoramento para Grupo SMS, que é um grupo interno, eu acredito que os próprios funcionários da Secretaria devem saber os trâmites que eles devem tomar, e se esse documento vazou, não deveria. Obrigado, vereador Daniel. Agora vamos deixar a Morgana, né, que é a gerente de transporte, e chegaram novos documentos, então o debate não é só do documento de semana passada, tem mais 2 novos documentos que acho que todos receberam, né, dessa informação que a Morgana mandou para todos da Secretaria de Saúde. Devido ao aumento, o transporte está suspenso por tempo indeterminado? Esse é o questionamento. Por favor, Morgana. Muito boa tarde a todos, presidente. Então, sim, este documento foi encaminhado por mim como gerente de transporte. Mas eu quero dizer antes assim, para que todos os vereadores, ou todos, né, possam entender melhor como funciona uma central de transportes hoje, deveriam tirar um tempinho e ir lá verificar como funciona realmente, para poder entender melhor, às vezes, até os nossos memorandos que nós encaminhamos às unidades. Na fisioterapia, como é que funciona? Nós temos hoje em torno de 192 a 210 pacientes de fisioterapia cadastrados, certo?
de segunda a sexta-feira. Todos os dias tem um número X de pacientes, que começaram há 20 dias e tem 20 sessões, vamos supor assim. Esse tempo indeterminado, quando eu coloquei aqui, a fisioterapia está sendo suspensa por tempo indeterminado, seria, no caso, aquela semana, nós iríamos esperar aqueles pacientes terminarem para dar continuidade a outros pacientes, que é a forma que a gente consegue atender a todos eles, certo? Porque não adianta eu colocar 500 pacientes de fisioterapia, tá? E não ter o horário para poder atendê-los. Então, assim, toda semana a gente nós temos no nosso sistema, tá? A gente faz uma geral no sistema. Vamos supor, a Juliane, ela tinha 20 sessões, ela já terminou as 20 sessões dela. Então, ela vai abrir vaga para mais um paciente. Então, esse paciente ele vai poder, na próxima semana, já dar entrada. Porque nós não conseguimos colocar 250, 300 pacientes numa semana, fica inviável para qualquer tipo de mobilidade. Pode ter 50, 60 carros, a gente não vai conseguir. E a gente dá prioridade, sim, aos pacientes que têm problemas de locomoção nula ou reduzida. Cadeirantes, pacientes amputados, pacientes que vão para o ambulatório de feridas. Então, assim, conhecer antes como funciona a central ajudaria muito nesses questionamentos. Já fiz vários convites a vários vereadores que já estiveram lá tomando um café comigo, entendendo como funciona. Porque são mais de 300 corridas por dia. E a gente tem que saber lidar, humanizar isso. Certo? Então, este memorando aqui, este e-mail que vocês receberam, sim, tanto que está bem claro que para o SER, tá? O SER, a gente sabe que são os pacientes que são AVCzados, que a gente precisa tirar eles de uma ambulância, de uma cadeira de rodas, a gente dá preferência, sim. Em nenhum momento é suspenso o carro deles. Agora, tem pacientes que muitas vezes fazem 20 sessões, vão lá mais 20 sessões, mais 20 sessões, certo? Então, a gente também tem que dar oportunidade para outros. Entendi. No caso, assim, ele faz 20, aí ele encerra, né? Encerra. Aí ele vai para a fila novamente? Não, aí ele vai lá e pega mais 20, certo? Mais 20? Mais 20. Mais 20. Tá. Então, assim, até ele pegar essas 20, a gente tem que colocar outro paciente no lugar dele, certo? Entendi. Então, aí assim vai sucessivamente, vai atingindo a nossa... Não, é que o questionamento do documento fala ali, está suspenso ali, você enviou dia 5 e dia 8 documentos, dizendo que estava suspenso por tempo indeterminado para a fisioterapia. Mas, após isso, foi enviado para as unidades um documento dizendo, agora voltou, você pode encaminhar novamente, ou foi só parou ali no dia 8? Não, as próprias unidades, geralmente eu mesma já entro em contato com os gerentes das unidades, tá? Que eu tenho acesso todos os dias, e eu já aviso. Por quê? Como é feito um formulário e vem da regulação, já vem para mim, ali a gente já vai analisar. Então, a gente já vai liberando. Vai liberando vaga, vai liberando os que estão ali já. Entendi. A gente já sabe, são 5 anos de central de transporte. Então, a gente já sabe de qual é o fluxo. Certo? Então, as unidades também. Aqui, geralmente, quando nós encaminhamos esse tipo de documento, é que assim, é de uma semana para outra. Por quê? A gente tem paciente terminando, tem paciente já esperando para entrar, então, assim, e são vários. Entendi. Entendeu? Então, eu gostaria, assim, Não, entendi que o documento deixou mais aberto, assim, parece que ia ficar parado, mas no detalhe do documento não fala que ele retorna quando começar a ter vaga, né? Não, então, aí o documento ele fica muito amplo, né? No caso, a interpretação fica ampla, né? Ambígua, no caso. Tudo depende da interpretação, claro, Sim. mas é que é indeterminado. Então, assim, geralmente não vai nem uma semana. Sim. Eu posso chegar, eu retornei de férias hoje, eu posso chegar amanhã de manhã já verificar lá, eu já tenho mais de 20, 30 para poder colocar novamente de fisioterapia. Entendi. Então não precisa ter memorando dizendo que agora voltou a ter fisioterapia. Não, eles vão encaminhando. A unidade não pode deixar de fazer o pedido do paciente. Tá? Ela tem que fazer, independente se o paciente vai fazer, porque também o paciente quer a resposta de deferido ou indeferido, certo? Entendi. Então, já vai vindo, vai sendo deferido, já vai entrando e a gente já vai colocando. Então, não existe, né, negativa nunca, né? Tipo assim, no sentido de que aguarde que possivelmente você poderá ser chamado. Não negativa existe para pacientes que não se encaixam no protocolo. Tá, isso. Mas o que já se encaixou, ele pode depois, posteriormente, ter uma negativa também? Não, negativa não. Se ele se encaixa no protocolo, não tem negativa. Certo, então ele vai para a fila. Entendi.
Entendido. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Vereador Aldinei? Não, a gente vai querer encerrar lá a sessão falando do... Aí depois a gente pode... Isso. Ah, não, beleza. Aí eu encerro aqui. Não, antes de encerrar eu te dou a palavra. No caso, vou agradecer primeiro os convidados. Mais algum questionamento? Ninguém gostaria de fazer? Então, gostaria de agradecer a presença do secretário David, da Morgana, da Juliana. Importantíssimos esses esclarecimentos para a gente poder entender realmente se... Claro, pode ser uma falha de comunicação, mas agradecemos sim a presença e contem com a Comissão de Saúde também quando for necessário. Esclarecimentos do secretário. Agradecer também a oportunidade, dizer que, como diz o vereador, né, já apontado por quase todos aqui, falhas humanas às vezes acontecem, né? Estamos aí no dia a dia para conseguir dar o melhor e trazer a resolutividade a ponto. Falei em todas as minhas entrevistas, esse modelo de transporte que a gente adota em Criciúma é um modelo único do país. Recebo quase que todo mês prefeitos, secretários, para ver o modelo que deu certo, que trouxe economia, trouxe humanização para o município, para todo cidadão. Temos diversos relatos positivos dos nossos pacientes. Temos um protocolo vigente desde 2021, que é atendido os pacientes. Uma falha de uma situação que aconteceu pontual, mas reforço com os vereadores, meu telefone, todos os vereadores, seja base ou não, né? Tenho meu contato, qualquer situação, atendo a todos. Todos aqui sabem bem disso. Sou um secretário bem acessível nesse sentido. Então, meu telefone está sempre à disposição para qualquer situação. Confesso que, às vezes, o mar da rede de saúde de Criciúma ele é extenso, tanto de serviço, de usuário, quanto de funcionário. Às vezes, um ser humano secretário não consegue dar conta de ver tudo isso, né? E, por isso, a gente tem coordenadores, gerentes, servidores e os vereadores para ver aquilo que talvez chega dos vereadores e não chega para nós secretários, gestores, para que a gente possa também, juntos, ajustar e melhorar o que precisa ser aí melhorado. Me coloco à disposição, bem como a Secretaria de Saúde, e depois, durante a semana, vai ser encaminhada a resposta também do requerimento aí feito na última sessão pelo vereador Luiz Santana. Obrigado, secretário David. Então, agora o Aldinei Podelec, o vereador Aldinei vai dar uma pontuação, né? Vereador, por favor. Antes disso, presidente, só até como questão de ordem, gostaria de solicitar como encaminhamento da comissão, que a comissão faça, e aí peço, inclusive, à assessoria da comissão, que a comissão possa fazer, a título de encaminhamento, possa fazer um requerimento encaminhando para o Executivo Municipal, com a possibilidade de fazer um estudo para criar esse programa paralelo, digamos assim, não sei se chama paralelo, algo parecido, mas voltado especialmente para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam do transporte e que pudessem, então, de repente, dentro do programa do MOP, mas através da assistência social, não sei se é possível ou não, mas gostaria, a título de encaminhamento, que a gente pudesse fazer esse requerimento em nome da comissão para que seja encaminhado e aí, feito o estudo por parte do Executivo Municipal, se há essa possibilidade ou não, presidente. Excelente, excelente proposição, vereador Aldinei. Realmente, né, a gente sabe que tem pessoas que até para a dificuldade de pegar qualquer tipo de transporte, até um ônibus, a gente sabe que tem dificuldade, né, às vezes por recurso financeiro, mas com certeza vamos fazer essa deliberação, sim, ótimo. Agora, tu gostaria de fazer a pontuação final? Isso, presidente. Uma outra situação, gostaria de pedir, como questão de ordem, que essa comissão recebesse das mãos do Vânio de Oliveira um documento, haja vista que ele teve sua comunidade terapêutica interditada, né, pela vigilância sanitária, e aproveitar a presença do secretário aqui, também vai fazer chegar nas mãos do secretário uma resposta a todas as exigências que a vigilância sanitária fez com relação a essa interdição. E pontuar, especialmente, senhor presidente, colegas vereadores, o Desafio Jovem de Criciúma está lá praticamente há 40 anos, né, sempre atendendo a demanda das pessoas em situação de drogadição, que é um problema da nossa sociedade, né? E aí eu fiquei até um pouco, como é que eu posso dizer, até mesmo abismado, quando recebi essa notícia, essa informação, até nos grupos, em alguns grupos de WhatsApp que eu participo, que teve o Desafio Jovem, a comunidade terapeuta foi interditada, né? Porque isso vai contra a política social que o município tem feito, né, de abordagem de rua, de conversar com moradores, especialmente aqueles em situação de drogadição,
e tem encaminhado para as comunidades terapêuticas, né, e elas têm sido sempre parceiras do município, recebido essas pessoas nessa situação. Então, por isso que eu fiquei até um pouco abismado, né, porque essa interdição vai contra aquilo que a política do município tem feito, né, a política pública do município tem feito. Então, eu gostaria de que a comissão pudesse receber das mãos do Vânio essa documentação e também o secretário David, se for possível. Certo. Não, excelente. Acho que provavelmente é o desafio mais antigo que tem em Criciúma, né? E a gente sabe realmente da importância desses projetos. E o grande Vânio, né? Nosso ex-deputado. Mas aí vocês querem receber agora aqui? Tá? Não, beleza. Uhum. Então tá. Isso. Já aproveita e entrega para o secretário. Não. Só vamos esperar. Não era para ser assim. Não, ele fez a confusão. Não ia dar reprodução nenhuma. Ah, tá. Vamos falar no microfone, então, só para registrar nada. Presidente, eu estou trazendo aqui o documento que a gente fez a defesa junto à Secretaria, junto à Vigilância Sanitária de Criciúma, e estamos encaminhando para vários setores da sociedade, tanto a nível estadual, nacional e municipal. Evidentemente que a assessoria jurídica da vigilância que vai responder, e esse é o material que a gente encaminhou. Eu agradeço do presidente ter nos recebido, agradeço o vereador Potelec ter levantado essa situação. Vou deixar também uma cópia para o secretário, porque no ofício, no encaminhamento, tem os anexos aí, que são as fotos, e eu gostaria de deixar aberto aqui para os vereadores e vereadoras, para fazer uma visita ali, para conhecer as nossas dependências. Nós estamos ali há 40 anos, e o que repercutiu foi justamente o vídeo que montaram, que fizeram, e, na verdade, no ofício, eu estou dizendo o que aconteceu. Vigilância, fiscalização é importante, é indispensável, é preciso. Nós já recebemos centenas de visitas da vigilância nesses 40 anos, mas nunca houve a interdição. Então, quero dizer aos senhores de que não teve nenhum processo de denúncia de maus-tratos, de alguém estar preso e num quarto. Contenção medicamentosa também não houve, nunca houve e nunca haverá. A gente sabe como é que a gente se comporta como comunidade terapêutica. Não houve também nenhuma denúncia de 4 alimentações nutritivas. Meu pessoal acabou, como é que eu vou dizer, facilitando e deixando alguma coisa que estava vencida. Agora, tinha alguma coisa vencida, mas 200 quilos de arroz, 100 quilos de açúcar, 200 pães que eu levei um dia antes, não poderia ser levado. Por quê? São alimentos que estavam na data vigente, mas levaram tudo. E se levaram tudo, na minha concepção é o seguinte, não deixaram nada. Geladeira, freezer, as prateleiras, levaram tudo. Duas caminhonetes do poder público cheio de alimento. Corretamente, cheio de alimento. Se levaram tudo, por que interditaram se não deixaram alimento? Se o pessoal estava comendo comida vencida, segundo eles, e que não era comida vencida, tinha alguma coisa. Mas, se levaram tudo, tinha que deixar aberto para eu ir no mercado, comprar tudo de novo,
tá? Ou buscar as cestas básicas que a gente ganha para continuar o trabalho. Aí levaram os 15 para as comunidades terapêuticas. Agora, a pergunta que eu faço, inclusive ao secretário da Saúde, aí eu já fecho aqui, tá? Agradeço sinceramente, é o seguinte, secretário, estão acompanhando o processo de encaminharam alguns para casa, eu sei que um foi para um hotel, o outro foi para casa, e eu encontro vários na rua, inclusive alguém que já me procurou, eu quero voltar, eu estou na rua, estou me drogando, estou bebendo, estou isso. Alguém cuidou disso? Então, toda a nossa observação está ali. Eu gostaria, vou deixar uma cópia para cada vereador do ofício, para que vocês dêem uma analisada. E as consequências disso foram catastróficas, porque a gente trabalha trabalhando com as pessoas, recuperando pessoas, mais de 3 mil pessoas se recuperaram no Desafio Jovem, mais de 10 mil acolhimento, mais de 50 mil famílias, isso não vale nada. Quer dizer, se alguém, e eu estou falando agora, vamos ver as outras comunidades, então, vai fechar as comunidades, vai abrir aonde? Não tem espaço, a demanda é muito grande, a Secretaria da Saúde não está dando conta, a Social não está dando conta, e nós estamos estendendo nossos braços. Quero que a comissão também tenha conhecimento e, se puder fazer alguma coisa, eu fico muito agradecido. Muito obrigado e obrigado a todos vocês. Pode deixar, pastor Vânio. Vamos sim ver com calma todos esses documentos, a gente agradece a participação e declaro encerrada a presente sessão. E convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, que será segunda-feira, dia 16, às 14h30, neste plenário. Obrigado a todos.